Olá pessoal, tudo bem? Você, assim como eu, também odeia reunião? Hoje eu pus no Instagram uma chamadinha falando assim, eu odeio reunião, eu vou explicar por quê. Mas já odiei muito mais, mas eu quero falar aqui com vocês justamente o que eu fiz para deixar de odiar a reunião. E hoje eu uso isso no meu trabalho e eu vou passar para vocês os 12 passos infalíveis para uma reunião mais produtiva, para uma reunião eficaz. Mas vamos lá, por que reunião é ruim? Eu quero contar uma historinha primeiro, o que eu já fiz, já fiz de tudo com reunião, já passei por tudo em reunião. Na primeira metade da década de 1990, provavelmente 1993, eu era gerente de conta, gerente de pessoa jurídica no Banco Sudamérica, em Americana, e tinha um gerente geral novo na agência lá, que ele tinha por prática fazer uma reunião diária, todo dia, uma hora e meia de reunião, com a equipe comercial inteira. Então nós éramos lá em, sei lá, 5, 6 gerentes, e ele e mais o gerente administrativo, e tinha um objetivo, que era comitê de crédito. Mas não tinha crédito para tudo isso, talvez no primeiro momento, primeiro mês talvez, tinha uma demanda maior represada, porque nós ficamos um tempo sem gerente, e tinha esse volume, mas depois deixou de ter. E a reunião virou uma grande bateção de papo, todo dia a gente parava, a reunião tinha que terminar às 10 horas, porque 10 horas abriu o banco e nós tínhamos que estar disponíveis para atender os clientes. E o telefone começava a tocar 9 e pouco, a gente já estava em reunião, o cliente reclamando que todo dia aquela reunião, não conseguia falar com a gente e tal. O banco funcionava muito diferente do que funciona hoje. E um dia, eu comecei a ficar com o saco cheio de reunião, dessa reunião especificamente, que eu achava improdutiva, inconclusiva, todo dia era o mesmo papo, a mesma coisa, e a gente com meta para cumprir, com demandas mil, e eu achava uma grande perda de tempo aquela reunião. E um dia, eu estava passeando com a Flávia, minha esposa, no shopping, e em Americana, shopping que ser em Campinas naquela época, e eu entrei numa livraria, fuçando em livraria, como eu sempre gosto de fazer, achei um livrinho lá, um livrinho muito pequenininho, muito simples, que o título era Eu Odeio Reunião. E eu comprei o livro, mandei embrulhar para presente com o pacote mais lindo do mundo, cheguei alguns minutos mais cedo na agência e deixei na mesa do gerente. Obviamente sem dedicatória, sem cartão, sem nada. E ele chegou, abriu o presente lá e me chamou na hora. Luizão, vem cá. Pelo interfone. Eu fui lá, o que significa isso aqui? Eu falei, como você sabe que fui eu? Por que você acha que fui eu? E aí nós demos muita risada, eu tinha uma relação muito legal com ele. E aí ele falou, por que você acha? Eu peguei e falei para ele os motivos pelos quais eu achava que aquela reunião não funcionava. E nós começamos a experimentar, eu de alguma forma ajudando ele, mas a experimentar fazer aquela reunião ser melhor, mais produtiva, ainda que tivesse a reunião todo dia e tal. Pois bem, eu escuto história de toda a ordem, já tive dificuldades seríssimas com reunião e eu quero falar. E algumas boas surpresas também. E eu quero falar aqui dos 12 passos que eu reputo infalíveis para você ter uma boa reunião. Certo? Alguns são muito óbvios, mas não são feitos, não são realizados. Então vamos lá. Antes da reunião, nós temos 2 etapas, antes e durante. Eu não vou colocar nada depois, mas eventualmente na última etapa, no 12º item que eu vou falar para vocês aqui, pode ser uma demanda para pós-reunião. Mas antes e durante a reunião, alguns passos que o líder, que o convocador da reunião tem que seguir para que a reunião seja produtiva, seja percebida como algo de valor para o grupo de participantes. Então, primeiro item, pauta, definir a pauta. Então, parte de um tema, e desse tema você define a pauta, certo? Não dá para ter uma reunião, eu pergunto assim, você tem reunião toda semana para os meus clientes, né? Você tem reunião toda semana, qual que é a pauta da reunião? A gente reúne lá para fazer um alinhamento. Alinhamento de quê? É muito genérico. A gente entra para discutir o que está acontecendo. Tem um motivo da reunião? Tem. Esclarece o motivo. Chega lá e pauta e foca na pauta e resolve os motivos, ou então
compartilha, não é, nem sempre é para resolver problema, na maioria das vezes não é, mas foca no motivo para chamar todo mundo para a reunião. A partir do momento que você tem uma pauta, se define participantes, porque é outro problema, grande problema. Eu até estava conversando sobre essa pauta desse vídeo com meu filho um pouco antes, e eu comecei a falar, ele falou, esse é um clássico, esse é um clássico, esse é um clássico. Eu falei, só tem clássico aqui, não tem... Né? Então, reunião sem pauta, ninguém nunca viu, né? Participante que não sabe o que foi fazer na reunião. Pelo amor de Deus, tem gente que reclama, o cara entrou com uma cara emburrada e não sei o que. A pauta não tem nada a ver com ele, o cara foi chamado para a reunião. Só porque ele faz parte da equipe, ou então ele está sob comando daquele cara que chamou a reunião, ele não sabe do assunto, não é a especialidade dele, não tem nada para agregar, e ele está ocupado com outra coisa. Por que chama para reunião? Então, a partir da pauta, você tem uma coisa importantíssima para definir, que é quem de fato agrega valor para essa reunião. Quem de fato vai se beneficiar dessa reunião. Porque não é só a pessoa agregar valor, mas ela receber valor daquela reunião. Se a pessoa está lá e não sabe nem porquê, esquece, não chama, é melhor não chamar. Não só para a qualidade da reunião, mas também porque ele tem coisa para fazer, ele com certeza trabalho tem, né? Ninguém está hoje muito confortável nas empresas em termos de disponibilidade de tempo. Então, pensa bem, quem que eu vou convidar? Terceiro, definir pauta, definir participantes, defina o local. Ah, Luiz Eduardo, isso é básico. Eu enjoei de ser chamado para reunião com 15 pessoas em sala que cabe 12. Ah, mas é só 3, em sala que cabe 8. E aí? Você vai ter uma reunião de 1h30 com o nego sentado desconfortável, cadeira que foi arrastada da outra sala. Não, mas faz parte, não faz parte. A reunião fica ruim, a reunião fica desconfortável. Todo mundo não vê a hora de acabar. Eu falo também da adequação. Então, local, tamanho e adequação. Adequação eu falo por 2 motivos. Primeiro, assim, a estrutura para aquele grupo está ok, então está adequado. Outra coisa, por exemplo, nós temos 10 participantes aqui da reunião e 2 vão estar em call porque estão remoto. O aparelho de call, o recurso de conferência está funcionando, está disponível. Descobre isso na hora da reunião, vira um puta de um sufoco, e aí você perde 15 minutos da reunião, porque os outros lá estão esperando também, não conseguem entrar. Então, tamanho e adequação, né? Com a pauta você define os participantes, com o número de participantes você define o local, reserva o local, tudo certinho, e define horário de começo e fim. É o 4º passo, horário, começo e fim da reunião. Por que eu falo começo e fim? Porque hoje, na maioria das empresas, tem o problema da reserva de sala de reunião, que é um negócio muito desconfortável. Imagina aquela sala que tem o vidrinho, né? Geralmente as salas já são de vidro, ou então tem um vidrinho na porta lá, o cara da próxima reunião já chega e dá aquela pescoçada. E aí, tá acabando? Porque ele tem a reunião dele marcada. E eu acho até engraçado porque fica meio com um ar de superioridade, né? O horário de vocês acabou, agora sou eu. Então, né, você está perdendo, agora já era. E às vezes a reunião não acabou. Por quê? Porque foi de mal dimensionada, porque a pauta não foi definida, porque... só temos 1 hora, mas vamos nesse 1 hora mesmo. Eu tive numa reunião outro dia, numa empresa, eu como terceiro, mas apesar de ser praticamente da casa, porque presto serviço há muito tempo, nós mudamos de sala 3 vezes. Porque a reunião era longa, reservamos uma sala lá, se alguém bater, a gente sai. Alguém bateu, a gente saiu. Fomos para outra, alguém bateu, a gente saiu de novo, terminamos a reunião num quarto local que não era mais a sala, era a copa lá no cafezinho, tomando. Então, não dá, tem que dimensionar direito a reunião. Porque quanto tempo se perde, quanto de produtividade se perde a cada mudança de sala. Né? Ou então, pior ainda, aborta a reunião porque não tem outro lugar para ir, você simplesmente acaba a reunião na metade e marca uma outra reunião para daqui a alguns dias. Tal. Então, horário, começo e fim. O quinto item, o quinto passo é comunicação clara. Convoca a reunião,
explica por que, que a pessoa está sendo convocada. Lembra lá aquele pessoa que é o participante que não sabe o que está fazendo lá? Se ele acha que não tem nada a ver com aquela reunião, numa comunicação, no convite, no invite lá, explica por que, que ele vai participar da reunião. Simples. Não tem que chegar lá voando. Eu pergunto para muitos participantes de reunião minha, o que você sabe desse nosso trabalho? Ele falou assim, não sei nada, só me mandaram estar presente aqui hoje. Como não sabe nada? Então eu chego lá, no meu caso, a reunião de desenvolvimento de equipe, normalmente e tal, o cara não sabe o que foi fazer num programa que vai durar X tempo, sabe? E que foi negociado, eventualmente, com meses de antecedência. Então, isso é básico para a pessoa chegar minimamente preparada, pelo menos se não tem uma preparação prévia de tarefa mesmo, pelo menos emocionalmente preparado para aquilo que vai fazer. Então lá, antes da reunião, pauta. 2, definir participantes. 3, local, com tamanho e aparelhamento adequado. Definição de horário, de começo e de término da reunião. E comunicação clara da reunião. Eu estou falando disso numa reunião mais elaborada, tá, gente? É lógico que tem reunião do dia a dia e tal, que vários desses princípios aqui são muito importantes, mas nem todos são viáveis pela agilidade, não quero complicar a reunião de ninguém, quero só tornar mais eficaz possível. Vamos lá, durante as reuniões. O sexto passo, o primeiro de durante. Regras para evitar distrações. Regras para evitar distrações. Quem que define essas regras? O condutor da reunião. Tem que ter um líder numa reunião, senão vira o samba do crioulo doido. Então, eu defino algumas regras. Por exemplo, outro dia eu comecei uma reunião, tinha 5 pessoas com notebook na sala de 12. Aproximadamente. Não estou chutando muito, não, mas pode não ser exatamente esse número. Mas praticamente a metade entrou com o notebook na sala, aberto. Eu, antes de começar a reunião, falei, quem de fato precisa estar com o notebook aberto aqui? O controller da empresa lá falou, eu tenho que liberar os pagamentos aqui, que eu estou esperando cair e tal. Falei, beleza, você fica com o notebook aberto. Quem mais precisa? Tem que explicar o motivo. Os outros 4, fecharam, acabou. Por quê? Ia ficar lá, trabalhando? Provavelmente, eu não vou dizer que... Mas e o tema da reunião? Para quem interessa? E o celular, então? É outra coisa, mais fácil ainda, né? Porque o notebook tem que ficar em cima da mesa, aberto, todo mundo vê. E o celular que fica aqui debaixo da mesa. Aqui. Então, eu também defino regras. Quem precisa estar atento, está esperando alguma demanda, algum chamado. Por exemplo, área comercial. É comum um vendedor, um executivo de conta, entrar na reunião e falar, estou esperando o retorno de um cliente. Fica com o celular aí, pelo amor de Deus, não vamos perder negócio. Não é perder negócio de jeito nenhum. Numa área que eu atuo bastante, que é na área de infraestrutura predial, tem gente que entra e fala, eu estou de plantão. Ou então, eu sou o coordenador desse prédio, não tem jeito. O cara vai ficar com o celular ligado porque ele pode ser demandado a qualquer momento. Agora, todo mundo ali no celular, porque eu estou falando com o meu funcionário, porque eu estou falando com o... Esquece, guarda o celular, desliga esse negócio, silencia e vira de cabeça para baixo. Por quê? Senão não tem reunião. Fica todo mundo ocupado com outra coisa. E eu ressalto muito isso. Não é que eu estou falando que está brincando, que está no Instagram, não é nada disso. É que está fazendo outra coisa fora do foco e vai tornar a reunião ruim, produtiva. E aí a gente vai ter que voltar a fazer essa reunião num outro momento. Eu sempre falo, se você está fazendo pela segunda vez a mesma reunião, sem nenhuma evolução, sem nenhum ganho, a reunião está uma porcaria. A reunião está muito ruim. Então, assim, não pode voltar a segunda vez para falar do mesmo assunto. Tem que ter pelo menos um upgrade para evoluir. Tem assunto que demanda 5, 6 reuniões, mas todas elas um passo além. Então não pode ficar patinando. Então, outra coisa que tem alinhamento de
as regras para evitar distrações, que acontece muito comigo. Quem daqui gosta que um participante das suas reuniões durma na reunião? Eu vou dizer para vocês, que não é legal, né, de jeito nenhum. Eu vou dizer para vocês que tem reunião minha que acontece. E eu, no começo, quando eu comecei a trabalhar com essa atividade que eu acabei de falar de infraestrutura predial, eu ficava muito puto da vida, muito incomodado, porque, porra, tá dormindo, eu tô falando de um negócio interessante para eles. Quer dizer, eu confiava no jeito que eu estava fazendo e achava que era relevante para eles. Só que aí alguém me deu um toque, falou: Luiz, tem gente aí que saiu do plantão das 6 da manhã e veio direto para a reunião às 8h30. Pronto. O que eu faço? Toda reunião com esse tipo de público eu pergunto: quem daqui está vindo direto, virado? Os caras, eu. Falo: vocês se cochilarem, tá tudo ok. Se os outros cochilarem, eu vou dar bordoada. Entendeu? Então, se a gente sabe o que está acontecendo, conhece o nosso público, fica muito mais fácil de conduzir a reunião. Então, assim, eu imagino o quanto que eu me distraía quando eu vi um cara cochilando. Por isso que eu estou falando que é na hora de evitar distrações. Quem daqui está com problema X? Beleza, acabou. Ali você já isolou, você já sabe que aquele lá não é um problema seu. É um problema que a pessoa, de fato, tem e tem que ser lidado aqui daquele jeito. O 7º passo é alinhamento de expectativas. Então eu sempre, em 100% das vezes, eu começo uma reunião minha falando, depois que faço essa definição das regras aí, eu pergunto assim: pessoal, quais são as expectativas para hoje? Cada um fala a sua expectativa. Para alinhamento, primeiro, a maioria das expectativas, que a gente resolva esse problema, que a gente evolua na questão tal, a maioria das expectativas são 100% alinhadas com aquilo que a gente está falando, e eu faço questão de escrever, e vou explicar por que eu escrevo. Eu escrevo num quadro branco, num flip chart, ou até em post-it, peço para cada um marcar, cola aí na parede. E depois, se alguém fala uma expectativa muito fora do padrão, por exemplo, eu estava pensando em exemplos para isso agora, um negócio que acontece muito. Eu tenho um programa de 4, 5 reuniões com equipe, de desenvolvimento de equipe, para desenvolvimento de liderança, por exemplo. O cara, na primeira reunião, que é a reunião de contextualização, a pessoa fala: minha expectativa é sair daqui um líder melhor. Eu falei: não vai ser hoje. Né? Isso é processo. Então, eu já abaixo essa expectativa de quem está muito acima, ou descarto a expectativa de quem não é tema daquela reunião. Tem gente que chega voando, né? A expectativa é totalmente fora do padrão. Mas, na grande maioria das vezes, a expectativa está alinhada com o tema e serve para mim direcionar a reunião. Opa, eu sei o que os caras estão pensando. Tem que, de alguma forma, ajudar eles a atender as expectativas deles. Beleza? Alinhou a expectativa, vem o incentivo à participação. Incentivo à participação é papel do líder da reunião, do condutor da reunião. Por quê? Não é obrigar a participar. Tem gente que, por característica, tem é retraído mesmo. E tem gente que, se não for estimulado, incentivado, vai ter mais dificuldade. Dificuldade de falar em público, tudo que deve ser respeitado. Porém, incentivado. Então, se no momento da reunião está um assunto específico, que um cara é da área dele, ou que ele tecnicamente sabe muito a aquele respeito, mas não se manifestou, pergunta para ele: e daí, o que você acha disso? Você complementa alguma coisa? O que é? Normalmente sai coisas muito boas, sai pérolas que, se ele não fosse estimulado, não falaria. Cuidado para não ser irônico, cuidado para não ficar forçando além da medida, com pessoas que... Tem gente que... O irônico que eu falo é assim: tem gente aqui que devia estar falando e não está, então isso não agrega nada, deixa a reunião uma bosta, e absolutamente só prejudica em vez de ajudar. Né? Então, estimular positivamente mesmo. Né? Eu acho que você poderia contribuir com isso, o que você acha? Você é perguntando mesmo, não é mandando falar. Então, na medida em que a gente estimula as participações, o diálogo fica mais aberto, a troca de experiências, a troca de ideias, né? Às vezes não é uma experiência vivida, mas de intenções, de ideias, fica mais rica, e aí a gente consegue tirar disso
um extrato muito melhor para a definição e para a conclusão dos trabalhos. O nono, assim como o oitavo, o nono passo, ele deve percorrer a reunião toda. Né? O oitavo passo, estímulo à participação, ele é durante todo o tempo, né? Não é em oitavo lugar, é isso. O nono é obediência à pauta. De vez em quando aparece um querendo enfiar um assunto que não está na pauta. E que a gente sabe que se entrar ali, estoura o tempo. Lembra dos caras no vidrinho lá esperando, acabou a tua reunião? Cada vez que a gente põe um penduricalho numa reunião, é o tempo para o assunto pré-definido ir embora. É lógico que está na mão do gestor da reunião, do líder, do condutor da reunião, definir prioridades. De repente aparece um assunto extra-pauta que tem que ser incluído ali, certo? E aí é uma decisão estratégica, uma decisão de liderança. Não é todo mundo que chega, vou aproveitar aquela reunião e enfiar esse assunto. Não funciona. E às vezes o líder, para ser legalzinho com a equipe e tal, vai deixando, perde a mão da reunião, e não de uma reunião. Ele transforma as reuniões dele num castigo para todo mundo, porque vai ser qualquer coisa o que o grupo definir, certo? Então, obediência à pauta. Quando o cara chega, eu queria falar desse assunto que está na pauta, é desse nosso tema? Então vamos segurar, depois a gente conversa sobre isso. Se for o caso de uma reunião, a gente marca outra, mas vamos nos ater à pauta. Beleza? Vamos caminhar para o final da reunião. Então, ainda durante a reunião, o 10º passo, revisão das expectativas. Isso é muito importante, gente. Lembra lá que eu falei, anota em algum lugar, e eu falei que eu ia falar depois porque. Agora volta lá e fala, gente, acabou nossa reunião, nós temos que rever aqui. Essa expectativa foi atingida? Sim. Essa expectativa foi atingida? Não. Essa foi atingida? Sim, não, sim. Espero que a maioria pelo menos seja atingida. 12º passo. Ressalta as expectativas não atingidas e evidencia por quê. Essa aqui não foi atingida porque não fazia parte do assunto. Essa aqui não foi atingida porque dependia do fulano que saiu 3, 4, 5 vezes da sala. Essa aqui não foi atingida porque nós perdemos tempo com outro assunto que não era relevante. E isso, tome cuidado, que só deve ser feito em reuniões internas. Reunião da tua equipe. Não vai fazer isso com reunião com participante de fora, querer lavar a roupa suja. Mas só assim as pessoas entendem, os convidados das reuniões entendem que muitas reuniões improdutivas é responsabilidade deles mesmo. Ou que entra com expectativa distorcida para a reunião, apesar de ter sido comunicado, de ter sido pautado, tudo, ele entra com uma expectativa distorcida, ou porque ele leva a reunião, contribui para levar a reunião para um outro lado que foge da expectativa dele próprio, né? Ou colegas fazem isso, prejudicando a expectativa de quem estava comprometido seriamente com a reunião. É importante falar isso, porque uma vez, 2 vezes, 3 vezes, os caras começam a prestar atenção. A reunião é séria, não é para... Quando a gente fala expectativa, é para atingir a expectativa, não é só para falar, expectativa, que a gente sai daqui melhor que entrou. Tem umas babaquices que, sabe? Faz parte. Mas eu tenho isso como meta. Em qualquer reunião minha, eu quero sair da sala melhor do que eu entrei. Em algum aspecto. Mas você ter isso como a expectativa para a reunião é pouco. É muito básico, é muito elementar. Então a expectativa é de que aquele assunto específico seja bem tratado e a gente evolua nele. Esse tem uma boa expectativa. Se isso não foi atingido, a equipe tem que saber por quê. Por isso aqui está no 11º passo para a reunião eficaz. 12º passo, e aí para a gente fechar o escopo aqui da reunião. Definir próximos passos, fazer minimamente um plano de ação. E não precisa ser um plano de ação super elaborado, né, com escrito, nada disso não. Mas tem muita reunião que aparentemente foi muito produtiva, andou bem, todo mundo participou, saiu ideias, saiu sugestões, boas sugestões, acatadas e tal. E na hora que abre a porta, o que eu faço agora? Qual que é o papel de cada um aqui na evolução disso?
tem que definir próximos passos. Fulano, então você faz isso, você cuida daquilo, a gente se reúne aqui de novo daqui X dias para ver o andamento, enfim. Próximos passos é todo mundo sair da sala sabendo o que vai fazer com aquilo que foi feito naquela reunião. Porque uma reunião ruim, eu falo que ela é chata, chata no sentido de ser amarrada, entediante. Ela pode ser desconfortável no sentido de aspecto físico. Eu estou sentado numa cadeira que está mordendo minha bunda, enfim, tem problemas de toda ordem. Ela pode ser inconclusiva, ou seja, você ficou falando, e aí, o que eu faço com isso? O que aconteceu? Nada, né? E isso tudo torna a reunião improdutiva. Né? Se a reunião for chata, desconfortável, inconclusiva, pronto, é uma reunião péssima, improdutiva. E ela só vai ser produtiva, de fato, se tudo que foi conversado lá dentro se transforme em ação, em tarefa, ou então em entendimento claro de qual que é o meu papel, o que eu faço com isso, até às vezes de assimilação de conteúdo mesmo, certo? Se não ficar claro isso, a porta, eu sempre falo que a porta de sala de reunião tem um efeito do Zip lá dos Homens de Preto, Men in Black, né? Ele viu toda a ação lá, gostou e participou, sofreu, suou, e aí, zip, passou pelo batendo da porta, esquece tudo. O termo que eu uso é vou voltar para a vida real. E se a vida real na sala de reunião for diferente da vida real do dia a dia da empresa, está muito errado. Reunião é uma ferramenta de trabalho, de entendimento, de entrosamento de equipe, de convergência de objetivos, e é uma das melhores ferramentas de liderança para resultado. Certo? Se estiver usando mal a reunião, você vai só agravar esse problema e vai se distanciar cada vez mais do resultado que você quer. Para finalizar, gente, eu vou repetir aqui bem rapidamente os 12 passos, tá? Então, antes da reunião, passo 1, pauta. Passo 2, definição de participantes. Passo 3, definição de local, com tamanho e adequação de tecnologia. 4, definição de horário, começo e término da reunião. Rigoroso, por quê? Porque depende de troca de sala e tudo mais, como eu já falei. 5, comunicação clara, por que as pessoas vão participar, devem estar naquela reunião. Durante a reunião, o 6º passo, contando direto, regras para evitar distrações, de novo eu errei não. Regras para evitar distrações. A gente quer que a reunião esteja todo mundo que está participando esteja prestando atenção. 7, alinhamento de expectativas. 8, incentivo à participação, o tempo todo, durante toda a reunião. 9, obediência à pauta. Religião, tem que focar na pauta, porque senão vira a mistura do Brasil com o Egito. 10, revisão das expectativas. 11, evidenciar distorções nas expectativas. Lembre-se, só no seu grupo. Quando tiver convidado externo, não faça isso. 12, definição dos próximos passos. Plano de ação. O que se espera das pessoas que participaram daquela reunião quando saírem daquela sala. Isso é muito importante. Pessoal, eu tenho certeza que se seguirem esses 12 passos, sua reunião muda de patamar. Num período curto de tempo, e é processo, tem que ter um pouquinho de paciência disso para acostumar a fazer, sua equipe começa a perceber valor na reunião, a participação vai ser muito melhor, seus resultados serão infinitamente melhores do que são hoje, no que depender das reuniões com a sua equipe. Ok? Era isso. Obrigado pela atenção aí. Eu desejo a todos muito sucesso, alegria e felicidade. E boas reuniões. Abraço.